Violência, falta de segurança leva Estados Unidos a recomendarem que turistas não visitem 4 cidades do DF. Brasil rebaixado, a agência de investimento reduz nota do país por demora na aprovação da reforma da Previdência. Lúcio Nugama, último pentacampeão do mundo em atividade, estreia amanhã contra o Fortaleza de Rogério Ceni. Nós conversamos com o jogador com exclusividade. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. A fiscalização de trânsito no Carnaval vai receber um reforço neste ano de 10 mil novos bafômetros descartáveis. Os dispositivos foram adquiridos pelo Detran a um custo de R$ 140 mil. Veja só. O carnaval tá chegando, o clima de festa só aumenta e os perigos no trânsito também. Principalmente porque muitas pessoas ainda insistem em beber e dirigir. No período de férias, esse tipo de infração já vem aumentando. De 18 de dezembro a 8 de janeiro, o Departamento de Trânsito flagrou 582 motoristas alcoolizados no trânsito. Para tentar mudar isso, o Detran comprou 10 mil bafômetros descartáveis para distribuir para a população. Nós estamos voltando a fazer o uso do bafômetro descartável, que é uma campanha sempre positiva, né? Ela é um instrumento que mexe com as pessoas, a curiosidade, e não só o motorista, mas o ciclista, de repente, que foi se divertir no carnaval fazendo uso da bicicleta, o pedestre que bebe, que fica em exposição na pista. Então é importante que tenham esse dispositivo e que façam uma reflexão do perigo aí do álcool e estarem nas ruas. Os bafômetros descartáveis custaram R$ 140 mil e serão distribuídos nas portas dos principais eventos da cidade. O Gustavo já foi multado uma vez por dirigir bêbado e garante que nunca mais vai cometer a infração. Eu nunca mais quero passar por isso. Já gastei um pouquinho, mas não quero passar por isso mais não. A população também aprovou a iniciativa. É importante, eu acho um dinheiro bem aplicado. Eu acho que é importante. Quanto mais você conscientizar, a gente menos acidente no trânsito, né? Para usar o bafômetro é bem fácil. É só abrir, assoprar, colocar o reagente e apertar a bolsa de ar. Se essa cápsula mudar de cor, sinaliza que o motorista está embriagado e não pode dirigir. A multa para quem dirigir bêbado é de R$ 2.934,70. O diretor-geral do Detran destaca que essa é uma das medidas aplicadas para diminuir o número de acidentes do trânsito. Em 2017, houve uma redução de 35% no número de mortes nas pistas do DF. O Distrito Federal conseguiu chegar a 45,3% da meta de 2011 a 2020 de redução de 50% de mortes e feridos. Não queremos que tenha nenhuma morte no trânsito, mas trabalhamos para ir além dessa meta e conscientizar a população do Distrito Federal, principalmente os motoristas, do beber não dirigir, respeitar a legislação de trânsito, para que tenhamos menos mortos e feridos aqui no Distrito Federal. Estou apertando o cerco aí no Carnaval, principalmente sobre esse assunto. A gente conversa agora com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Seja bem-vindo, Sérgio, uma boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Muita gente reclamando aí da indústria da multa, mas nesse caso não tem para onde correr, né? Tem que multar mesmo. Tem que multar mesmo. Olha, essa é uma iniciativa boa, sim, Rodrigo. Com certeza é. Com o bafômetro descartável, o próprio motorista vai conseguir medir a capacidade dele de dirigir, né? Só que no caso aí do carnaval, é muito mais do que isso, né? A pessoa quer curtir o carnaval, vai para o bloco, vai tomar uma latinha de cerveja que seja, vou tomar só uma latinha, isso não tem perigo. Tem perigo sim, não vá de carro. Pegue carona com um amigo, com um vizinho, pegue um táxi, vá de ônibus, Uber, o que for, mas não dirija. Aí tem sempre aqueles, né, Rodrigo, que falam assim, mas aí o táxi é caro, o Uber é caro. É caro? E se tomar uma multa de quase R$ 3 mil, não é muito mais caro? E nesse caso aí a multa ainda pode ser considerada de menos, né? E se provocar um acidente, arrebentar o carro, se machucar, provocar uma morte, aí é muito pior. É aquela coisa, né? Se beber, nos convide, mas evite a direção. Com certeza. É isso aí, tem que ser consciente, hein? Vamos agora à lista do racionamento. Estão sem água hoje o setor de Mansões do Lago Norte, Paranoá, Taquari, Condomínio RK, Império dos Nobres, também o Lago Sul, tem ainda o setor de Mansões Dom Bosco, Condomínio Privé, Gama e os bairros Oeste, Morro Azul e Vila do Boa, em São Sebastião. Cronograma completo, cronograma você confere aí
no site da CAESB, que é o site caesb.df.gov.br. O ministro da Fazenda havia conversado com as agências de avaliação de risco, pedindo paciência depois do adiamento da votação da reforma da Previdência. Mas não adiantou. Ontem à noite, a Standard & Poor's rebaixou a nota do Brasil, que agora está a 3 degraus do chamado nível de investimento, quando o país não oferece risco aí aos investidores. A notícia se soma à crise jurídica que virou a posse da nova ministra do Trabalho. Quem traz informações é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito bom dia, Renata. Hoje é um dia de repercussões aqui em Brasília, né? Muitas repercussões, Rodrigo. Muito bom dia ou boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Repercute bastante porque o que acontece? Essas notas dessas agências, como a Standard & Poor's, como você citou aí, na verdade serve como um parâmetro para que outros investidores estrangeiros possam ou não investir, aplicar os seus recursos aqui no Brasil. Então está acendendo um sinal de alerta e claro que isso repercute tanto aqui quanto externamente. E uma das avaliações da agência para rebaixar aí essa nota do Brasil é a demora para aprovar medidas consideradas importantes para equilibrar as contas públicas. Então, lê-se aí a própria reforma da Previdência. A agência também destaca que aconteceram, sim, avanços importantes no governo do presidente Michel Temer, mas diz que essa demora aí é bastante preocupante. De fato, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já havia explicado para os representantes dessas agências essa demora aí na aprovação da reforma da Previdência e deu um novo prazo, um novo cronograma. No dia 19 de fevereiro, a perspectiva do governo é levar para a votação a reforma da Previdência no primeiro turno na Câmara. O governo ainda não tem os votos suficientes, mas está trabalhando para que possa conseguir alcançar esses votos. E o Ministério da Fazenda também divulgou uma nota, destacando aí os avanços do governo apontados pela própria agência, como, por exemplo, a aprovação da PEC do teto dos gastos, a própria reforma trabalhista, que também o governo considera bastante importante economicamente, e diz que o governo sempre confiou no apoio do Congresso para aprovar essas medidas consideradas importantes e que continua confiando, né, jogando aí a bola, portanto, para o Congresso Nacional para aprovação dessa reforma da Previdência, como previsto para o dia 19 de fevereiro. Com relação a essa novela aí, mais uma vez vem à tona sobre a posse ou não de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Ontem, antes de embarcar para São Paulo, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do PTB, que é Roberto Jefferson, que por sinal também é o pai de Cristiane Brasil. E o que está, pelo menos, na mesa agora para o governo é o seguinte: o governo deve recorrer, não se sabe ainda se vai entrar com esse recurso no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça ou com um outro recurso no Tribunal Regional Federal, dessa vez para que o plenário, todos os embargadores possam analisar essa questão. É claro que nos bastidores, Rodrigo, o governo espera, sim, que o PTB apresente um outro nome, porque é um desgaste muito grande, mas enquanto isso, tanto o PTB continua bancando o nome de Cristiane Brasil e a ideia do governo também é apoiar o partido, claro, já vendo aí essa questão dos votos da Previdência, mas na semana que vem devemos ter novidades com relação a um novo recurso do governo, a Advocacia Geral da União, para que Cristiane Brasil possa ou não, né, tomar posse no Ministério do Trabalho. Rodrigo. Acompanhar, né, Renata? Continuando acompanhando essa história, agora Sérgio Amaral, em relação ao rebaixamento da nota do Brasil, de que forma isso afeta quem está nos vendo agora? Olha, Rodrigo, isso aí, na verdade, é o seguinte, é crônica do rebaixamento anunciado, né? O ministro Henrique Meirelles, que já foi presidente mundial do Banco de Boston, conhece muito bem os humores do mercado financeiro internacional e não foi à toa, né, que ele fez esse périplo, conversando com representantes de todas as agências de classificação de risco. O problema para o ministro e para o país é que para esse pessoal aí não adianta conversinha, né? Não adianta boa vontade, não tem jeito de dar um jeitinho. Com eles é preto no branco, branco no preto. E aí, isso aí significa na prática o quê? Para o cidadão comum, por enquanto, ainda não significa muita coisa, embora isso a longo prazo possa se refletir em taxa de juros, principalmente para tomada de crédito, esse tipo de coisa. Mas é o seguinte, para o país é um alerta. A agência reconheceu os avanços na economia, né, os avanços recentes, mas diz o seguinte: o principal problema para as contas públicas do país é estancar a sangria da Previdência Social. E se isso não for feito,
boa parte dos avanços já conseguidos pode se perder. E aí sim volta para a sua pergunta, a resposta à sua pergunta. Isso, a longo prazo, pode significar o quê? A volta de antigos problemas, entre eles, inflação mais alta. Você usou o termo estancar a sangria, né, Sérgio? O problema foi a sangria política com reflexo na economia. Exatamente, com certeza. Sérgio logo em seguida volta com a gente. E olha, um bombeiro da reserva foi preso hoje de manhã durante a operação da Polícia Civil contra parcelamento irregular do solo. E não é a primeira vez que o militar aposentado é preso por causa de grilagem. Ele já foi detido outras 2 vezes, a primeira em 2011 e a segunda em 2016. Outras 4 pessoas também foram presas na operação de hoje e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Águas Claras, também Gama, Vicente Pires, Samambaia, Taguatinga e Guará. Os investigados se uniram para parcelar ilegalmente a chácara 12 da colônia agrícola Águas Claras, no Guará. O bombeiro vai ser encaminhado ao presídio militar. A corporação confirmou que já há um processo administrativo em andamento contra o servidor. E a seguir, a violência leva a Embaixada dos Estados Unidos a pedir que turistas evitem 4 cidades. Veja quais são a relação, quais são as cidades do Buriti. Então, aliás, a reação do Buriti logo depois do intervalo. A gente está voltando em seguidinho.